Você já se sentiu completamente derrubado pela vida? Como se todas as forças tivessem se esvaído e não houvesse mais motivo para se levantar. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez você esteja sentindo o peso do mundo sobre seus ombros e cada passo parece mais difícil que o anterior. Hoje quero falar com você sobre algo poderoso. Deus te põe de pé. Não importa quantas vezes você tenha caído, não importa quão forte tenha sido o golpe, não importa se você mesmo provocou a queda ou se foi derrubado por circunstâncias além do seu controle. Deus te põe de pé. Vamos orar antes de começar? Pai Celestial, nos aproximamos de Ti neste momento, reconhecendo nossa fragilidade e nossa necessidade de Ti. Fala ao coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que Tua palavra seja como bálsamo para a alma ferida e como força para os joelhos enfraquecidos. Em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que caíram? Pessoas como você e eu, que enfrentaram fracassos, cometeram erros, sofreram derrotas. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério e homicídio. Pedro, o discípulo fervoroso, negou conhecer Jesus 3 vezes. Paulo, o grande apóstolo, confessou sua luta constante contra o pecado. Provérbios 24:16 nos diz: porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Perceba o que este versículo está dizendo. O justo cai, não uma vez, não 2 vezes, mas 7 vezes. Um número que na Bíblia representa completude, perfeição. Em outras palavras, o justo cai completamente, totalmente. Mas o versículo não termina aí. Ele diz, e se levanta. Quero que você entenda algo hoje. A queda não é o fim. A queda é apenas um capítulo da sua história. Não é o epílogo. Não é a conclusão, é apenas um capítulo. E sabe qual é a diferença entre o justo e o ímpio segundo este versículo? Não é que um cai e o outro não. A diferença é que o justo se levanta após a queda. Existe uma grande diferença entre cair e ficar caído. Todos caímos, todos tropeçamos, todos enfrentamos momentos de fraqueza. A questão não é se você vai cair. A questão é, o que você fará depois da queda? O rei Davi caiu em pecado, mas em vez de permanecer na culpa e na vergonha, ele se arrependeu sinceramente. No Salmo 51:10, ele clama, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Pedro negou Jesus, mas em vez de desistir de seu chamado, ele chorou amargamente, se arrependeu e se tornou uma coluna da igreja primitiva. Você está caído agora? Não há problema. Todos caímos, mas você está determinado a ficar caído? Aí está a questão crucial. Muitas vezes, não é a queda que nos destrói, mas a decisão de permanecer no chão. É a voz interior que diz, não vale a pena se levantar. Você vai cair de novo mesmo. Fique onde está. Essa voz não vem de Deus, nunca. Você sabia que Deus se especializa em levantar pessoas caídas? É literalmente o que ele faz melhor. Em Salmos 145:14, Davi escreve, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Não alguns, não muitos, todos os que caem, todos os que estão prostrados. Esse é o nosso Deus, um Deus que não desiste de nós quando caímos, um Deus que não se afasta quando tropeçamos, um Deus que não nos abandona quando falhamos. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Ele se inclina sobre nós. Ele estende sua mão e nos levanta. Pense em Jesus e na mulher pega em adultério. Quando todos queriam apedrejá-la, Jesus se abaixou até o chão, escreveu na areia e depois se levantou e a defendeu. Em seguida, ele a ajudou a se levantar com estas palavras: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Não sei qual é a sua situação hoje. Não sei o que te derrubou. Pode ter sido um diagnóstico médico difícil. Pode ter sido uma traição. Pode ter sido a perda de um emprego ou um negócio que fracassou.
Pode ter sido um relacionamento que acabou. Pode ter sido um pecado que te mantém preso em um ciclo de culpa e vergonha. Seja o que for, quero que você saiba, Deus é especialista em levantar pessoas caídas como você e eu. Como exatamente Deus nos levanta? Vamos olhar para algumas formas. Salmos 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muitas vezes, quando estamos caídos, perdemos o senso de direção. Não sabemos para onde ir ou o que fazer. A palavra de Deus ilumina nosso caminho. Ela nos mostra o próximo passo. Ela nos dá clareza. Você tem se alimentado da palavra de Deus regularmente? Ou você só recorre a ela em momentos de crise? A palavra de Deus não é apenas para momentos de emergência. Ela é o pão diário que sustenta nossa alma. Quanto mais você se alimenta dela, mais força terá para se levantar quando cair. Hebreus 4,16 nos encoraja. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A oração não é um ritual religioso. Não é uma lista de pedidos. A oração é uma conversa íntima com o Pai que te ama incondicionalmente. Quando você cai, você conversa com Deus sobre isso, você abre seu coração para Ele, você derrama suas lágrimas diante dele. Deus não apenas ouve nossas orações, Ele responde. E uma das maneiras como Ele responde é nos dando força para nos levantarmos. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Deus frequentemente usa outras pessoas para nos ajudar a nos levantar. Um amigo que liga no momento certo. Um irmão na fé que compartilha uma palavra de encorajamento. Um pastor que nos aconselha com sabedoria. Você tem permitido que outras pessoas te ajudem? Ou você tem tentado lidar com tudo sozinho? O orgulho muitas vezes nos impede de buscar ajuda. Pensamos que devemos ser fortes o suficiente para nos levantarmos sozinhos. Mas Deus não nos criou para viver isoladamente. Ele nos criou para viver em comunidade. Romanos 8:28 assegura: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes, Deus usa as próprias circunstâncias que nos derrubaram para nos levantar. Ele transforma nossas maiores derrotas em nossas maiores vitórias. Ele usa nossas feridas para trazer cura a outros. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e lançado na prisão. Mas Deus usou essas circunstâncias dolorosas para elevá-lo à posição de segundo homem mais poderoso do Egito. Anos depois, José pôde dizer a seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. As circunstâncias que te derrubaram hoje podem ser o trampolim que Deus usará para te elevar amanhã. Você está se perguntando como? Você não precisa saber como. Você só precisa confiar no Deus que sabe como. Quando Deus nos levanta, não é apenas para voltarmos à vida normal. É para cumprirmos seu propósito em nossas vidas. Efésios 2:10 diz: Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Deus tem um propósito para a sua vida, um propósito tão grande, tão significativo, que vale a pena se levantar para cumpri-lo. Talvez você esteja pensando: mas eu falhei tantas vezes. Eu decepcionei a Deus tantas vezes. Como Ele ainda pode ter um propósito para mim? Deixe-me contar algo sobre o nosso Deus. Ele é um Deus de recomeços. Ele é um Deus de segundas chances, e terceiras, e quartas, e quantas forem necessárias. Pedro falhou, Moisés falhou, Davi falhou, Paulo falhou. Todos os grandes homens e mulheres de Deus falharam em algum momento, mas Deus os levantou e os usou poderosamente.
Se Deus pôde usar essas pessoas imperfeitas, Ele pode usar você também. Não importa quantas vezes você tenha caído, não importa quão longe você tenha se afastado, não importa quão profunda seja a escuridão em que você se encontra, Deus pode te levantar e te usar para a sua glória. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Muitas vezes pensamos que precisamos de força para nos levantarmos, e é verdade, precisamos, mas o que geralmente não percebemos é que a força vem no processo de levantar. É como exercício físico. Você não fica forte e depois levanta pesos. Você levanta pesos e depois fica forte. Da mesma forma, você não fica espiritualmente forte e depois se levanta. Você se levanta e, no processo, fica espiritualmente forte. A cada passo que você dá em direção a Deus, por menor que seja, Ele te fortalece para o próximo passo. Você não precisa sentir-se forte para começar. Você só precisa começar, e a força virá. Efésios 2:6 declara: E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Esta é uma verdade profunda. Espiritualmente falando, você já foi levantado em Cristo. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Quando Jesus subiu ao céu, você subiu com Ele. Isso significa que em Cristo você já é vitorioso. Em Cristo você já superou. Em Cristo você já está de pé. Agora você precisa viver essa realidade. Você precisa alinhar sua experiência com sua identidade em Cristo. Você não está lutando para ser vitorioso. Você está lutando a partir da vitória que já é sua em Cristo. Permita-me fazer uma pausa aqui. Você está ouvindo esta mensagem por algum motivo. Não é coincidência. Deus sabia que você precisava ouvir essas palavras hoje. Talvez você esteja enfrentando a maior queda da sua vida. Talvez você esteja se sentindo tão derrotado, tão esmagado, que nem consegue imaginar como seria estar de pé novamente. Quero que você saiba que Deus vê você. Ele conhece sua dor. Ele entende sua luta. E Ele está estendendo sua mão para te levantar. Você aceitará a mão dele? Você permitirá que ele te levante? Você confiará nele o suficiente para tentar se levantar mais uma vez? Vamos orar juntos? Pai Celestial, venho diante de Ti agora intercedendo por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces cada coração, Tu conheces cada situação, Tu sabes quem está caído e precisa se levantar. Peço que estendas Tua mão poderosa e levantes cada filho, Teu que está prostrado, dá-lhes força quando estão fracos, dá-lhes esperança quando estão desesperados, dá-lhes fé quando estão duvidando, que eles possam sentir Tua presença agora mesmo, que possam experimentar Teu amor incondicional, que possam ser renovados pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, o único que nunca caiu, mas que desceu até nós para nos levantar. Amém. Quero concluir com estas palavras. A queda não é o final da sua história. É apenas um capítulo que Deus já está reescrevendo. O mesmo Deus que levantou Jesus dentre os mortos está trabalhando para te levantar. O mesmo Deus que transformou a cruz, um instrumento de morte, em um símbolo de vida e esperança, pode transformar sua situação. Não importa quão difícil seja a queda, não importa quão dolorosa seja a situação, Deus te põe de pé. Levante-se na força do Senhor. Levante-se em seu nome. Levante-se para a sua glória. Deus te abençoe. E lembre-se, Deus não apenas te põe de pé. Ele te mantém de pé e te faz andar em novos caminhos de vitória que você nunca imaginou ser possível. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que fechou a boca dos leões, que acalmou a tempestade, esse mesmo Deus está com você agora. Ele nunca te abandonará.
Ele nunca te deixará. Ele estará contigo em cada passo do caminho. Isaías 41:10 nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Leva essas palavras contigo hoje. Medita nelas. Declara-as sobre tua vida e vê o que Deus fará. O Deus que te conhece pelo nome, que conta os cabelos da tua cabeça, que coleta tuas lágrimas em seu odre. Esse Deus está trabalhando em teu favor agora mesmo. A história ainda não acabou. O último capítulo ainda não foi escrito. E quando Deus escreve o final, é sempre um final de vitória. Levante-se. Deus está contigo. Quero te convidar a compartilhar nos comentários como Deus tem te posto de pé em meio às circunstâncias difíceis. Seu testemunho pode ser justamente o que alguém precisa ouvir hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando de encorajamento. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para se levantar é saber que não está sozinha. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens como esta. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e lembre-se, Deus te põe de pé, hoje, amanhã, sempre. Até a próxima e que Deus continue te sustentando com a destra da sua justiça.